Pessoal, a política brasileira tá um verdadeiro tsunami, tá? Notícia terrível, acabou de ser confirmada contra Luiz Inácio Lula da Silva, pegou o Brasil inteiro de surpresa e deixou principalmente a esquerda completamente desesperada. Eu vou trazer aqui essa bomba que acabou de ser divulgada, confirmada aqui neste exato momento, a notícia fresquinha que acabou de sair do forno. Já vim aqui na velocidade da luz para trazer essa notícia bomba e vocês vão ficar de queixo caído no que eu vou trazer aqui nesse vídeo para todos vocês. Além das várias informações, uma notícia mais impactante que a outra que eu separei para deixar você muito bem atualizado, e vou trazer tudo de forma rápida, breve, bem objetiva, do jeitinho que vocês gostam, bem rapidamente. Só, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, porque eu tô vendo aqui que tem muita gente aí que tá sempre me acompanhando, tá sempre me assistindo, mas até hoje não tá inscrito aqui no nosso canal, não faz parte da nossa família. Então eu convido você, se você quer ser um cidadão bem informado, que jamais será escravizado, se inscreve aqui embaixo no canal, tá? É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Clicou em cima automaticamente e ó, é gratuito, vocês não pagam nada para estar inscrito aqui no nosso canal. Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo o máximo possível que vocês puderem, porque a informação é extremamente importante que eu vou trazer aqui, que acabou de ser confirmada contra Luiz Inácio Lula da Silva. Vou trazer daqui a pouquinho, porque logo de cara, gente, eu preciso trazer aqui. E a gente começa a perceber que tudo isso que Eduardo Bolsonaro tá fazendo, né? Tá viajando, só esse ano já viajou acho que 3 ou 4 vezes para os Estados Unidos, fazendo denúncias, né? Gravíssimas de abusos que, segundo ele, tá acontecendo no judiciário aqui no Brasil. E a gente começa a entender que o Eduardo Bolsonaro tá incomodando quando vocês assistem, tá, os jornalistas aqui, militantes da Globo News, desesperados com o que o Eduardo Bolsonaro está conseguindo com estas reuniões, a partir dessas reuniões que ele está tendo ali com autoridades nos Estados Unidos. Ó, o Caio hoje fez essa postagem aqui, ó, vocês vão entender tudo o que está acontecendo. Os militantes da Globo News estão desesperados, estão revoltados porque um parlamentar esteja fazendo seu papel de denunciar os abusos cometidos por autoridades brasileiras e que Trump esteja se insurgindo contra a ditadura brasileira. Militantes da Globo News entram em desespero com Trump e Eduardo Bolsonaro. Gente, assistindo esse vídeo aqui que eu vou colocar aqui agora na tela, dá para entender por quê. Por que é que eles estão tão desesperados para derrubar o Eduardo Bolsonaro. Assistam. Fiquei surpreso com o Trump entrar tão diretamente numa disputa a favor do Bolsonaro. Eu não imaginava que ele fosse fazer isso, que ele fosse se colocar contra o governo brasileiro ou contra uma instituição brasileira como o Supremo por causa do Bolsonaro, né? Mas aconteceu. E aí é uma coisa séria, porque não tem nenhuma razão para o Alexandre recuar, ainda mais depois da declaração oficial do governo americano. Não pode mais recuar, né? E também não. O que o governo americano vai fazer? Defender o Alan Santos e o Bolsonaro é uma coisa inacreditável. Mas ele teve esse papel também, digamos que a gente vai ter que analisar, enfrentar o fato de que nossos parlamentares, particularmente Eduardo Bolsonaro, estão lá nos Estados Unidos operando politicamente. Presidente da Comissão de Relações Exteriores. Isso também não é normal, né? Caminhado, né? Não é normal você ver um parlamentar brasileiro tentando usar uma potência, como são os Estados Unidos e seus relacionamentos lá, para atiçar o Brasil. O que aconteceu é que o que era uma disputa, um confronto, uma ação de duas empresas, né? A Rumble e a Media, contra o Alexandre de Moraes e o Supremo, escalou. Por quê? Porque deixou de ser empresa e judiciário brasileiro e passou a ser uma questão de Estado. Desde que o Departamento de Estado solta uma nota, não foi o chefe do Departamento de Estado, mas foi o subsecretário do Hemisfério Sul. Ele solta uma nota citando o Brasil e acusando o Brasil de não respeitar a liberdade de expressão. E aí, gente, vocês entenderam aqui o desespero, né? Ela fez questão, né, de mencionar o nome do Eduardo Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro está tendo reuniões, está nos Estados Unidos tendo reuniões, e algumas coisas estão acontecendo a partir dessas reuniões que estão acontecendo, gente, tá? E eles estão aqui completamente desesperados, gente. O desespero toma conta com tudo que está acontecendo. O Eduardo Bolsonaro e autoridades nos Estados Unidos vindo para o judiciário, né, para quem pratica abuso de autoridades, né, gente? Tá? Aí
Vejam só essa notícia. A notícia não é muito agradável pro Lula dessa vez, gente, tá? Daqui a pouco tem notícia boa pro Bolsonaro, tá? Vou trazer aqui, mas antes, ó, Lula assiste, né, em queda livre, desolado, governadores de oposição em alta. O Lula está sendo obrigado a assistir governadores de direita, da oposição, serem enaltecidos, gente, tá? Por ter um dos melhores governos, ó. O drama de Lula com a queda de popularidade e a reprovação contundente de seu governo chega a quase 70% em alguns estados. Então não é mais sentido pelo presidente, segundo auxiliares mais próximos, que a situação inversa dos principais adversários. Enquanto pesquisas nacionais indicam que seria hoje derrotado por Bolsonaro, em estados como Paraná, ele seria vencido em primeiro turno também por Ratinho Júnior, Michele Bolsonaro, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, se a eleição fosse hoje, no Paraná, Paraná ele seria derrotado por Ratinho Júnior, São Paulo seria derrotado por Tarcísio de Freitas, até Michele Bolsonaro, gente, que humilhação pro Lula, até para Michele Bolsonaro, Ratinho Júnior, ele perderia, gente, tá, nesses estados. Oposição aprovada, governadores de oposição batem recorde de aprovação, Caiado 86%, Ratinho Júnior 82%, Ibanez 74%, Tarcísio 69%, ou seja, nesses estados, gente, onde a direita governa, eles são aprovados. Por isso aqui, gente, 80, 82, 74, 69, isso é muito bom para a direita, gente, tá? Queda no Nordeste, se a oposição suba na aprovação dos brasileiros em estados que eram lulistas, Pernambuco e Bahia, a reprovação já é maior que a aprovação. Reprovação é maior que a aprovação. E a cereja do bolo, né? Aliás, o Paraná Pesquisa mostrou que Sérgio Moro, um dos alvos do ódio petista, arrebataria hoje o governo do estado em primeiro turno, né? Não resta sombra, né? Mas como ele já não é o mesmo, o Lula não está com ânimo, né, gente? Não é mais aquele, são as mais ouvidas de assessores próximos. Ou seja, acabou aquele vigor do Lula, né, em governar também, né, gente? 79 anos ali, quase 80, saúde tá bem capenga, que esperado, né, gente? Tá? É de mal a pior. Se foi divulgado aqui que pegou não só o Brasil, mas o mundo inteiro de surpresa. Gente, isso aqui, gente, é uma notícia que está nas principais manchetes, não só do Brasil, porque quando se trata de Alexandre de Moraes, que está aí no holofote, isso aqui, gente, é divulgado no mundo inteiro, tá? Tá aqui, o Moraes pede análise do PGR, não preciso nem lembrar para vocês quem é o PGR, né? O PGR é o Paulo Bonet, indicado pelo Lula, para apreender o passaporte de Eduardo Bolsonaro, gente. Por isso que Eduardo Bolsonaro vem postando alguns vídeos, fazendo algumas denúncias, porque... gente, eles não vão sossegar enquanto não derrubar e destruir também o Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro vem se destacando muito perante o governo americano. Tá aqui a informação da Gazeta do Povo. O ministro Alexandre de Moraes encaminhou à Procuradoria-Geral da República, PGR, tá? Órgão comandado por Paulo Bonet, um pedido de análise e parecer que prevê a apreensão e retenção do passaporte de Eduardo Bolsonaro. É mais ou menos assim, pessoal. Analisem aí se está acontecendo algum tipo de crime, algum tipo de ilegalidade grave a ponto da gente pedir, né, reter, da gente apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro. É mais ou menos isso que está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal recebeu 2 notícias crimes apresentadas pelo PT. Ora, hein? Que surpresa, hein, gente? Eu tô completamente surpresa. Eu vou fingir que eu tô surpresa, gente, tá? Então aqui, ó, o STF recebeu 2 notícias crimes apresentadas pelo PT do Lula, tá, gente? E pelos deputados federais Lindenberg Faria e Rogério Corrêa do PT de Minas Gerais, que denunciam o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro por conspirar contra o Brasil por meio de articulações políticas internacionais. E foi aquilo que o Eduardo acabou de divulgar que eu trouxe para vocês. Por isso que eu gosto de trazer os 2 posicionamentos. Eles estão dizendo aqui, né, o PT, os parlamentares do PT, está dizendo que o Eduardo Bolsonaro está articulando política, está conspirando contra o Brasil por meio de articulações políticas. Só que a versão do Bolsonaro diz o quê? Gente, eu estou aqui exatamente denunciando ilegalidades que vem acontecendo, abuso de autoridade, cerceamento de direitos e entre outras várias questões. Então, tem os 2 lados para vocês entenderem. Só que nessa guerra aqui, gente, você que está do outro lado assistindo, tá? O PT e 2 parlamentares do PT entraram, né, foram até o STF. Eles querem derrubar, né, o Bolsonaro. Aí o Alexandre de Moraes foi lá e pediu para a PGR, tá, olha, analisa aí, vê se vocês encontram algum crime, alguma ilegalidade, alguma coisa que dá pra gente, tem respaldo, né, pra gente pedir a apreensão do passaporte.
o representado em total de sintonia com a realidade, atentando contra os interesses nacionais, patrocina, né, em Estado estrangeiro, retaliações contra o seu próprio país e também contra um dos seus integrantes pelo Tribunal Federal, desfecho da notícia crime divulgada pela CNN Brasil. Somente neste ano, Eduardo visitou os Estados Unidos 3 vezes. Desde então, ele tem conversado com autoridades para pedir apoio do governo Trump contra a situação no STF do Brasil, que, segundo Eduardo Bolsonaro, algumas autoridades aqui no Brasil estão cometendo abusos de autoridades. Inclusive, ele até mencionou um exemplo, o caso do Daniel Silveira, tá, que PGR deverá se manifestar em um prazo de 5 dias. Né? As petições foram apresentadas a Moraes no âmbito de um inquérito sigiloso do Supremo que apura os atos antidemocráticos. Gente, tá? Parece mais uma coisa assim meio que orquestrada, né? Tipo assim, puxa, a gente não pode, a gente precisa agir, mas a gente precisa ser provocado, né? O judiciário precisa ser provocado para agir. Aí, de forma bem previsível, né? Vai lá, né? Parlamentares do PT, vai lá o PT e provoca, né? E pede, olha, gente, tá? Eu quero que vocês olhem o que tá acontecendo isso e isso. Parece assim um jogo de cartas marcadas, né? Assim, resumindo aqui para vocês, parece assim um jogo de cartas marcadas que lamentavelmente eles vão continuar lutando com unhas e dentes para agora derrubar também o Eduardo Bolsonaro depois de tudo que ele está conseguindo ali. Vocês viram que foi aprovado, né, dentro de comissão, no Congresso americano, um projeto de lei que pode gastar visto de autoridades, né, de outros países que atentem contra a democracia e liberdade de expressão com os cidadãos americanos. Isso atingiu em cheio, né, ministro Alexandre de Moraes, inclusive ele foi até citado pela parlamentar, né, a Maria Elvira Salazar, e todo esse embrulho aí agora, gente, tá incomodando. Resumindo para vocês, tá incomodando. Eduardo Bolsonaro tá incomodando e muito. Agora eles estão dando ali um jeitinho de barrar o Eduardo Bolsonaro. Para um bom entendedor, um pinga é uma letra, né, gente, tá? Próxima informação aqui na tela. Assistam esse vídeo aqui que eu estou colocando agora na tela para todos vocês. E logo em seguida tem mais 2 informações envolvendo o Eduardo Bolsonaro e essa decisão que o Alexandre de Moraes acabou de tomar. Eu vou explicar os vários motivos por trás desta decisão do Alexandre de Moraes logo em seguida a esse vídeo que eu estou colocando aqui agora na tela para todos vocês. Assistam com muita atenção. Deixa um comentário aqui da Ana Paula Henkel, né? Imaginem a reunião, né? Sei como contra-atacar os imperialistas estadunidenses, gente, tá? Confiscar o passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. Esse é o plano. Gênios, vai dar super certo. Será mesmo que vai dar certo, gente, esse plano, tá, deles aprender o passaporte do Eduardo Bolsonaro? Será que isso é uma jogada de mestre deles ou é um tiro no pé? Como é que... Vocês vão entender tudo, gente. Assistam. É muito mais grave do que a gente imaginava. Agora, será que pode dar certo? Vejam só. Vocês estão vendo que a minha atividade no exterior é basicamente denunciar os fatos que acontecem no Brasil. Prisão de Daniel Silveira, ministro da Justiça de Bolsonaro indo para a cadeia, general Braga Neto, né, e todas as atrocidades que vocês estão vendo com relação ao 8 de janeiro. Então, a função mais nobre que um parlamentar tem é denunciar esse tipo de coisa. Mas a gente também conhece e sabe que os nossos inimigos, os ditadores, os tiranos, que temem apenas o que sai da boca de um parlamentar, que querem atropelar a imunidade parlamentar, que querem acabar com a liberdade de expressão, que só conseguem se sustentar, agora não mais com a mentira, porque todo mundo já sabe a verdade, só conseguem se sustentar se for calando seus opositores. Agora Alexandre de Moraes mandou para a Procuradoria-Geral da República analisar a apreensão do passaporte. Mas com base em quê? Qual crime? O que eu falei? O que eu fiz? E mais? A autoridade que está sendo criticada, que se diz vítima, é o mesmo que vai pedir uma investigação contra mim para me colocar dentro de algum inquérito que ele abriu, para depois ele determinar a pressão do meu passaporte? Que democracia é essa? A gente sabe que isso aí já não existe há muito tempo. Vou continuar denunciando Alexandre de Moraes. Tem que cortar minha língua, Alexandre de Moraes, para fazer eu parar. E você, a história nos mostra, vai cair e não vai demorar muito. Corajoso, né, Eduardo Bolsonaro, gente, tá? Eu vou ser muito sincera e honesta aqui. Esse vídeo do Eduardo Bolsonaro, ele teve que ter muita coragem para dizer cada palavra que ele disse aqui, gente, tá? Mandou um recado reto e direto, como um míssil teleguiado, ele direcionado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que segundo Eduardo Bolsonaro, Alexandre de Moraes, né, que acabou de solicitar, né, a PGR para reter o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Eles querem calar o Eduardo Bolsonaro, mas qual foi o crime que o Eduardo Bolsonaro cometeu? Essa é a pergunta que ele acabou de fazer aqui nesse vídeo, gente. E mandou um recado para o Alexandre de Moraes, reto e direto, muito corajoso. Vamos falar sobre notícia boa agora? A gente viu essa notícia que foi divulgada aqui pelo Conexão Política, que tem a ver com o Donald Trump. Ó. Trump entrou em
disputa direta em favor de Bolsonaro, diz jornalista da Globo News. O que está acontecendo, gente? Quando Donald Trump venceu as eleições nos Estados Unidos, eu ouvi muito jornalista de esquerda, youtuber de esquerda, digital influencer, muita gente de esquerda aí dizendo: Donald Trump não tá nem aí para Bolsonaro, Donald Trump não vai fazer nada, Donald Trump não vai resolver nada para o Bolsonaro. Mas não é bem isso que está acontecendo, que a gente está assistindo, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem adotado pautas associadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo a avaliação do comentarista Merval Pereira, da Globo News. Foi aquele comentário que eu coloquei da Globo News para vocês. Para ele, Trump está diretamente envolvido em uma disputa política em favor de Bolsonaro. Merval alegou durante o programa ao vivo que não esperava esse movimento. É o que eles diziam lá. Quando o Donald Trump venceu, eles falaram: gente, Donald Trump está nem aí para Bolsonaro. Donald Trump tem coisa muito mais importante, mais não sei o que, mais grave, para se preocupar do que com o Bolsonaro. E agora eles estão vendo que sim, o Donald Trump se importa e muito, que vem dando os movimentos aí favoráveis a Bolsonaro. E o próprio Merval, dentro da Globo News, jornalista de dentro da Globo News, admitindo que sim, o Trump está envolvido aí em disputa política a favor de Bolsonaro. Tá aqui, gente, ó, pra quem duvida, tá aqui a frase. Tá aí, fiquei surpreso com o Trump entrar tão diretamente na disputa, né, a favor de Bolsonaro. Não imaginava que ele fosse fazer isso. Não sei que enfrentar o fato de que nossos parlamentares, particularmente o Eduardo Bolsonaro, estão lá nos Estados Unidos operando politicamente, tentando usar uma potência para atiçar o Brasil, externou o jornalista. Estão incomodando a gente, tá? Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, tá incomodando muita gente. E eles ficam, gente, revoltados, né? Pelo fato de Donald Trump estar aí, pendendo para a direita, Bolsonaro, algumas decisões. Aí, gente, eles não escondem, né, o desespero. A revista britânica The Economist divulgou um ranking que é feito todos os anos desde 2006, já tem, portanto, 19 anos, e que lista as democracias pelo mundo. Numa lista de 167 países, o Brasil está ali pelo meio. É até surpreendente, mas o dado negativo é que o Brasil caiu 6 pontos. 6 pontos na percepção que a população tem em relação à democracia, isso do ano de 2023 para 2024, porque os dados são referentes ao ano passado. A maior democracia do mundo, pelo 16º ano consecutivo, é a Noruega. Agora adivinhem quais os países que estão lá na ponta final do ranking: Coreia do Norte, China, Rússia, Noruega, Venezuela, Cuba, os países dos amigos do Lula, né? Não surpreende ninguém. Agora vamos lá para o caso brasileiro. Como eu disse, chega a surpreender, e muitas pessoas que comentaram essa matéria nas redes sociais levantaram essa questão. Como assim? O Brasil está em 56º, né? Caiu só alguns pontos ali. Não é a percepção que eu tenho, não é a minha também. Se tem 167 países na lista e 110 estão para trás do Brasil, não é possível que essa pesquisa tenha um nível de acuidade que a gente gostaria. Até porque eles apontam algumas das possíveis falhas da democracia brasileira, e uma delas é a tentativa de golpe após as eleições de 2022, e a gente sabe que essa não é a percepção da maior parte dos brasileiros. A maior parte dos brasileiros, isso está demonstrado em pesquisas sérias, acha que não houve golpe, percebe claramente a narrativa da esquerda lulista construída para fazer o mundo pensar que Lula quase foi atacado, né? Que esse democrata retirado da cadeia para voltar à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin, é uma vítima. Não é bem assim, não é essa a percepção dos brasileiros. Mas tem pontos interessantes dessa pesquisa aqui, e o principal deles é que os entrevistados pela revista The Economist nessa pesquisa apontam claramente a questão do STF, da censura, da tirania da toga, como o motivo para os brasileiros não estarem mais se vendo dentro de uma democracia. Na classificação da revista, nós caímos para uma tal de classificação de democracia falha. E aí, quando eu digo que a pesquisa não é tão idônea assim, é porque, por exemplo, os Estados Unidos, que são a maior democracia do mundo, ninguém contesta isso, estão classificados como democracia falha também. E aí a gente vai ver, são questões ali do governo Biden, tudo muito controverso. A gente sabe que a imprensa mundial, e a Economist, embora seja uma revista de economia, não está fora dessa lista. A imprensa mundial, ela pende para a esquerda, né? E tem essa tendência a plantar narrativas em vez de informar propriamente dito. Mas o tal do Latino Barômetro, que é a pesquisa anual, abrange vários países da América Latina, mede, segundo eles dizem, atitudes e opiniões de cidadãos sobre temas políticos, econômicos e sociais,
e traz pontos aqui que valem a pena a gente discutir, a gente analisar, refletir. Por exemplo, a liberdade de expressão no Brasil não é garantida para 64% dos entrevistados. 64% dos brasileiros, segundo essa pesquisa, não acreditam que a liberdade de expressão está garantida no Brasil. Por quê? Porque o STF não deixa, porque o STF impõe medo. Isso é citado na pesquisa. A censura ou o medo da censura faz com que os brasileiros não se sintam à vontade para falar o que pensam. Bom, isso não é novidade para nós que falamos disso aqui diariamente nos jornais. Mas o mais significativo, na média regional, na América Latina, que veja, tem Cuba, tem Venezuela, tem Nicarágua, tem ditaduras claras, tanto que estão lá no fim da lista. Na média, os latino-americanos consideram que a liberdade de expressão, 45% consideram que a liberdade de expressão é garantida. E no Brasil, são 64% dizendo que não é garantida. Não é à toa que está acontecendo tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos em relação à censura e à tirania no Brasil, né? Empresas americanas entrando com processo contra o ministro tirano Alexandre de Moraes. Então, essa classificação aqui da revista The Economist de que o Brasil é uma democracia falha, que é um eufemismo, mas vá lá, tá apontando que não é mais uma democracia plena, ela é muito significativa, especialmente nesse momento de Brasil. É o que eu digo, a gente precisa continuar atento, né? Já tem aquela famosa frase de um dos pais da independência americana de que o preço da nossa liberdade é a eterna vigilância. Precisamos continuar atentos e sem medo, falando, apontando a tirania da toga, se posicionando contra a tirania da toga, indo para a rua, né, para manifestar descontentamento com o desgoverno que aparelhou o STF em outros momentos, né, no governo Lula 1 e Lula 2 e Dilma 1 e meio, aparelharam o STF a ponto de agora, no Lula 3, estarmos vivendo essa ditadura da toga. E ficarmos atentos e manifestando, porque também há ventos de mudança no mundo e Deus queira e o mundo nos ajude a voltarmos a ser uma democracia de fato. Sairmos desse estado de exceção, quando não há mais um Estado de Direito, quando não há mais justiça, quando não há mais liberdade de expressão, liberdade de imprensa, a gente realmente não está mais num regime democrático. E só para finalizar, é muito estranho, né, que tempos atrás, quando brasileiros de todos os espectros políticos iam para a rua ainda com alguma liberdade, naquela época, eu estou falando aqui dos anos de pandemia ainda, a imprensa classificava como ato antidemocrático quando a direita ia pedir garantia de liberdade de expressão e como ato de defesa da democracia quando a esquerda, censora, tirânica, ia para a rua criticar alguma coisa do então governo de direita, governo Bolsonaro. Caminhamos para uma democracia falha, segundo The Economist. Volto com você, Pitoli.